Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Letícia, Daiane que entrou aí. Como é que tá meu áudio? Rafaele, boa noite. A Letícia já disse que quer ganhar o livro de receita. Vamos lá. Caderno, pega o caderno e pega o lápis, que o que eu vou falar aqui, eu vou sortear brindes no final da live. E as respostas estarão aqui, tá, gente? Do que a gente vai falar aqui. Falei no Samuel falou que tá ótimo, maravilha. Falei hoje, inclusive, mais cedo nos stories. Então, os brindes, essa bolsa que todo mundo já está apaixonada por ela. A gente dá para levar várias comidinhas aqui dentro. Vai ter suplemento para melhorar a resistência à insulina, melhorar cansaço, fadiga, que é o queridinho fenogrego aqui, ó. Então, caderno e caneta para sabatinar, o que a gente vai falar aqui, tá? Já encaminha essa live se vocês conhecem alguma mulher que tem acima de 30 anos. Já manda um aviãozinho aqui, ó, e chama pra cá, pra gente conversar um pouco aí sobre climatério, sobre menopausa, sobre sinais e sintomas bem característicos que ninguém imagina que está passando pelo climatério. Então já manda, já chama pra cá pra gente falar um pouquinho desses sinais e sintomas e o que é que a gente pode fazer para melhorar. E finalmente vocês conhecer todo o roteiro do programa Mulher 35 Mais. O áudio tá ok, né, gente? Aí, a Suza falou que já está, tá vendo? Suza, você tem alguns sintomas desses que eu vou falar aqui? Falta de energia, indisposição, cansaço, fadiga, desânimo. O som tá baixo, Martinho. Tá baixo o som, gente, porque tá no volume máximo aqui pra mim. E sendo acompanhada, mesmo preocupante sendo acompanhada. Ok. Tive ondas de calor, exatamente. Declínio de estradiol, que conhece, Suzy, que começa aos 35 anos. Então, provavelmente você já tem aí mais de 35 anos, não é isso? O som, gente, ele tá alterado, mas é por conta do próprio Instagram, entendeu? Fica com a voz meio estranha mesmo. Não sei se vocês já viram em algumas lives, o pessoal tá conversando e aí o som fica ruim. Agora eu já estou fazendo reposição hormonal. Ó, alguém colocou ali, Alcione, eu só tenho 24 anos e vivo pior que uma pessoa de 30. Pois é, e isso é o que, Alcione? Pode ser inflamação, pode ser declínio de, né, baixa vitaminas e minerais. Então, consequentemente, vai ocasionar isso, tá? Esperar mais 2 minutinhos aqui pra gente começar. 46 anos, Suza, você já tem, então você já tem declínio de todos os hormônios que, teoricamente, se optar por fazer reposição hormonal, que a reposição hormonal não é obrigado, né? A gente tem, inclusive, plantas ativos que melhora os hormônios de forma natural. Então, a mulher que não opta, porque não é obrigatório, né, fazer reposição hormonal, só quem deseja, então, pode optar por fazer também uso de plantas medicinais para melhorar os sintomas. E aí, quando a mulher tem 46 anos, ela já tem o declínio da progesterona, que começou aos 30, ela já tem o declínio do estradiol, que começou aos 35, e ela já tem o declínio de testosterona, que começou aos 40 anos. Estou ótima depois dele. Pois é. É justamente isso a função da reposição hormonal. É fazer com que a mulher fique ótima e tenha qualidade de vida. Assim também como aquela que não deseja fazer reposição hormonal, é usar as estratégias naturais para melhorar todos os sintomas, que são mais de 76 sintomas que a mulher tem no climatério e na menopausa. Ninguém imagina. Vamos lá, gente. Então, vão mandando aí o aviãozinho para quem tem mais de 30 anos, ou se tem só 24, 25, já tem sintomas, né? Então, vamos começar, que a gente não pode perder tempo. Então, ó, antes de mais nada, tá? Como a gente já vinha conversando aqui, alguém aí que tá na live, né? A gente tem mais de 20 pessoas aí na live, tem algum desses sintomas que eu vou citar aqui?
falta de energia, indisposição, cansaço, fadiga, desânimo, preguiça, vontade de não fazer nada, de ficar sempre deitada na cama, dificuldade de emagrecer, dificuldade de ganhar massa muscular. Alguém já botou ali, ó, um okzinho. Barriga distendida, inchada, gases, dores musculares ou articulares, né, das articulações, insônia, dificuldade para dormir, ansiedade, irritabilidade, estresse, libido baixa, baixo desejo sexual, ressecamento vaginal, suores noturnos, calorões. Alguém tem, gente, algum desses sintomas que eu falei aí? Pelo menos 3. Se tiver 3, você já está inflamada. Você tem declínio de nutrientes, né, vitaminas e minerais, e também tem declínio de hormônios, tá? E aí, consequentemente, quando você melhora a alimentação, você já começa a melhorar, porque uma das formas da gente melhorar essa parte hormonal é justamente melhorando a nossa rotina diária, tá? Aquilo que a gente faz todos os dias, isso vai ajudar a melhorar. Então, eu falei aqui para vocês, eu citei aqui, gente, alguns sintomas. Lembre que são mais de 76 sintomas que estão associados, né, ao climatério, que começa aos 30 anos e vai até 50 anos, tá? Então, são 20 anos de climatério. O que é climatério? É o que antecede a menopausa. E o que é a menopausa? É uma data. Então, assim como a mulher, ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, chega no fim do ciclo reprodutivo, ou seja, ela não vai mais engravidar, ela tem a menarca, que é ficar um ano sem... A menarca não, a menopausa, que é ficar um ano sem menstruar. Então, esse período da menopausa e o climatério, ele pode levar 10 até 20 anos. Então, imagine uma mulher ficar 20 anos sofrendo com todos esses sintomas, que são mais de 70 sintomas. Eu falei aqui alguns sintomas, acho que 10 ou 12 eu falei aqui, são mais de 76, tá? E aí, lá na semana Mulher 35 mais, e no programa também, vocês terão um questionário com todos os sintomas. Então, sintomas genitários, quais são? Está lá a lista. Sintomas gastrointestinais, quais são eles? Tem lá a lista de todos, inclusive tem uma tabelinha para vocês marcarem e ver quais foram os sintomas mais predominantes, ou seja, qual é a área do seu organismo que está mais predominante por conta do climatério e menopausa, né? Caminhando aí para menopausa. Então, consequentemente, vocês vão marcar para no final avaliar, tá certo? Então, por que é que esses sintomas acontecem, né? Porque é que a mulher começa a apresentar, inclusive, sintomas estranhos. Os pacientes costumam me dizer, Kátia, tô com sintomas estranhos que nunca aconteceu antes. E aí é justamente por isso, é porque muitas das vezes nem o próprio médico que já acompanha vocês há muito tempo sabe, ou então o próprio, sei lá, nutricionista. Eu tenho um paciente, por exemplo, que o nutricionista dispensou ela porque disse que não tinha mais nada para fazer. E ela se sentindo calorões, suores noturnos, cansada, com preguiça. Ela tem 46 anos. Então, ela já tá o quê, inclusive? Chegando perto da menopausa, tá? No Brasil, a idade média que a mulher entra na menopausa é de 42 até 52 anos. Então, consequentemente, se ela tá com 46, né? E ela tiver aí uma menopausa de 48 anos, ela tá bem próximo, tá? E assim, ó, às vezes tem gente que fala bem assim, eu tenho 30 anos, eu tenho 35, tá muito longe. Pode até estar longe se você for ficar na menopausa, se você for entrar na menopausa com 58 anos, com 55, enfim. Tem mulheres que entram na menopausa precoce, tá? Eu atendo paciente, eu tenho 2 pacientes de 38 anos que já estão na menopausa. Menopausa precoce, que a gente fala. Então, consequentemente, se você entrou
né, vai entrar na menopausa precoce com 38, com 40 anos, com 45, 46, é óbvio que os seus sintomas do climatério vai ser muito antes, com 30, com 32, com 33. E aí, muitas das vezes, fica buscando alternativa, fica buscando uma medicação para tratar uma coisa que era simplesmente ajustar a parte hormonal, seja com a reposição hormonal, com os hormônios isomoleculares, que são hormônios naturais, ou simplesmente, se a mulher não optar, porque não é obrigado, né, fazer reposição hormonal, usar, como eu disse, as plantas, os fitoterápicos, ou seja, plantas medicinais, para melhorar. Então, a gente tem plantas que melhoram cada hormônio. Um exemplo é o fenogrego, que ele melhora a testosterona, ele melhora a resistência à insulina. Então, consequentemente, se eu pego uma mulher de 40 anos, de 38, que está com zero libido, está com zero desejo sexual, está com insulina muito alta, eu vou fazer para ela uma prescrição de fenogrego. Vai ajudar muito. Melhorar a energia, disposição. Então, isso vai ajudar. E se ela optar por não fazer reposição hormonal, já vai ajudar, consequentemente, de forma natural. Então, gente, esses sintomas, né, que são mais de 30, mais de 70 sintomas, quem dera fosse só 30, né? Mais de 70 sintomas que a mulher apresenta, lembrando que 20 anos. Então, isso pode durar 20 anos com todos esses sintomas, né? Umas mulheres apresentam mais, outras apresentam mais. Aí, alguém botou aí moda van. Eu tenho 48 e sofro muito, tá? Então, muitas mulheres, gente, não tem nem vontade de viver nesse período do climatério e menopausa. Então, imagine a mulher passar 10 a 20 anos com todos esses sintomas, 76 sintomas. Então, todos os sintomas que você imaginar, que você nem imagina que está ligado a um declínio hormonal, pode estar ali, né? Detonando, tirando a vontade de viver que a mulher tem. Eu estava fazendo, antes de começar a live, eu estava organizando os atendimentos que eu vou fazer, né? De amanhã até quinta-feira. E aí, consequentemente, né? Tem 4 pacientes que eu vou atender. Essas 4 pacientes que eu vou atender têm 38 anos a 40 anos. Tem os mesmos sintomas. Então, imagine, eu acabei de falar que o climatério, ele começa tá muito baixo. Tá muito baixo o quê, Elaine? A voz, veja se não é o seu aparelho, aumente o volume, porque o meu tá no último volume. Tá muito baixo pro restante do pessoal? Bruna Santana que entrou aí. Porque o meu tá no último volume, tá? E aí, consequentemente, gente, se esse declínio hormonal acontece aos 30 anos e o climatério, né, a menopausa propriamente dita, ela acontece de 48 até 55 anos, o que é que vai acontecer? A mulher vai realmente não querer viver, não ter vontade de viver, porque também acontece ansiedade, depressão, desânimo. Então, ela perde a vontade mesmo da vida, né? E aí, consequentemente, é óbvio que vai ficar aquela coisa, é o fim do mundo, né? Muitas mulheres falam isso, é o fim do mundo, a menopausa. Mas não. A gente pode muito bem melhorar todos esses sintomas, e como eu disse, se a mulher não quer fazer reposição hormonal, ela não é obrigada. Então, a gente tem estratégias naturais para melhorar, tá? E aí, isso acontece, gente, como eu disse, esse declínio hormonal começa aos 30 anos. E aí, Suzy até falou aí, hormônio é vida. Exatamente, hormônio é vida. Hormônio é tão bom que quando a sua mãe estava grávida e sua mãe estava lá de 20 semanas, a sua tireoide já estava lá. Então, quando a mulher está gestante, ela está de 20 semanas, o filho dela, a filha dela que está ali na barriga, já está usando o próprio hormônio da tireoide para funcionar. É o hormônio dele que já está funcionando. Então, se hormônios fossem ruins, se hormônios fossem tirar a nossa vida, causar câncer, como muitos dizem por aí, inclusive profissionais da área da saúde, que esqueceram de estudar, né?
a gente não tinha hormônio ainda na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente está lá com 20 semanas, já existe simplesmente hormônio da tireoide funcionando. Já começou os hormônios. Lembra que o hormônio da tireoide é o hormônio que manda em todos os outros, tá? Então, por isso que ele é o primeiro a estar lá com 20 semanas gestacional. Então, o seu filho, a sua filha, se você está grávida, inclusive, aí de 20 anos ou de 20 semanas, o seu bebê, consequentemente, já tem o hormônio, o próprio hormônio dele, o hormônio da tireoide e todos os outros, né, que começa aí a se desenvolver, tá? E aí, gente, isso acontece, né, com nós mulheres, esse declínio hormonal começa aos 30 anos. O primeiro hormônio que começa a cair com 30 anos é a progesterona. Então, quem vem me acompanhando aí nas redes sociais, né, eu tô fazendo, inclusive, diversos posts sobre declínios dos hormônios. Então, tem lá, declínio de progesterona, quando a mulher com 30 anos, né, que começa o declínio da progesterona. Quais são os sintomas? Alguns dos sintomas que ela pode apresentar: insônia, enxaqueca, TPM, inchaço, dor nas mamas, dor de cabeça, infertilidade, abortos espontâneo, sem causa aparente, memória ruim, libido baixo, como eu já falei, aumenta os triglicerídeos. Então, às vezes, a mulher ela nem come tanto carboidrato, mas ela tá lá com o triglicerídeos dela alto, tá? Doenças que pode ocasionar endometriose, adenomiose, e é tudo simplesmente por conta de um hormônio que está baixo, que só precisava fazer reposição, teoricamente, né? Ganho de peso, dificuldade de ganhar massa muscular, queda de cabelo, ansiedade, depressão. Então, são alguns sintomas, né? Tem uma lista bem maior aí, inclusive coloquei nos stories mais cedo, sobre os sintomas do declínio de progesterona, que na mulher começa aos 30 anos, mas pode acontecer antes, certo? Então, eu tenho atendido pacientes, por exemplo, de 25 anos, que tem uma progesterona quase zerada, lá de 5, de 6, de 2, certo? E aí, consequentemente, ela tem vários sintomas que a gente falou aqui, que eu acabei de falar. Falei só alguns, tem muitos mais sintomas. Estradiol. Estradiol é outro hormônio que dá a característica feminina pra gente, tá? Ele começa seu declínio na mulher, segundo a fisiologia, segundo os livros, aos 35 anos. Já peguei mulheres com 30, com 32, com declínio de estradiol, tá? Estradiol a gente tem 3, tá? Tem o E1, E2 e E3. O E2, na verdade, ele está muito ligado justamente com o ciclo menstrual, com as características, como eu disse, feminina. O E3, ele está ligado com inflamação, principalmente lá no intestino, e o risco aumentado para câncer. E o E1, ele está ligado mais na gestação. Então, a placenta produz muito quando a mulher está gestante, tá certo? Quais são os sintomas de uma mulher que tem um estradiol baixo? Osteopenia, osteoporose, pele seca, rugas, muita flacidez, aumenta o colesterol. Então, às vezes, é a mulher que nem come tanto carboidrato, também não come gordura, mas ela tá lá com colesterol alto. Então, é um sintoma bem característico da mulher na menopausa ter o colesterol alto. E aí fica, inclusive, dando a civastatina da vida para essa mulher, quando na verdade só precisava fazer alguns ajustes ali na alimentação, na rotina, e dependendo do nível desse estradiol, fazer a reposição do hormônio, caso ela precise, caso ela queira, que não é obrigado, né? Ou então fazer a suplementação de vitaminas e minerais, que vai melhorar, né, as plantas, inclusive, para melhorar esse estradiol, tá? O estradiol baixo também, gente, ele causa perda dental. Inclusive, eu tenho uma paciente com menos de 35 anos, ela tem 32, se eu não me engano. E ela tava, até já falei dela aí nos stories, os dentes dela começou a se abrir, se quebrar todos. O próprio dentista que estava fazendo tratamento com ela não sabia, não soube dizer qual é a causa. Tô fazendo acompanhamento com ela, inclusive, ela já me mandou mensagem no primeiro atendimento, tá? Ela tinha uma menstruação muito desregulada, muita cólica, muita dor. E ela me mandou mensagem tem mais ou menos uns 15 dias.
E ela me mandou mensagem justamente depois de uns 20 dias das orientações do que ela está seguindo ali. E ela mandou mensagem, doutora, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu cheguei, fiquei preocupada, pensando que era alguma coisa grave, né? Eu estou ótima, menstruei esse mês, não tive dor nenhuma, a minha mama ficava inchada, dolorida, cheia de nódulo, não tive nada. A senhora não sabe como eu estou feliz, porque ela estava altamente inflamada, estava com excesso de estradiol. O estradiol, gente, qual é o papel do estradiol? Ele faz crescimento de tecido. Então, qualquer tecido, seja o mamário, seja o endométrio, ele vai crescer. E por isso o declínio de progesterona com excesso de estradiol, que a gente fala predominância estrogênica, vai acontecer exatamente endometriose, adenomiose, cistos, nódulos na mama, enfim, no endométrio, por conta justamente desse crescimento. Então, o estradiol, ele faz crescimento de tecido. A progesterona, quando ela está em nível adequado, ela fala para estradiol, para de produzir, porque eu vou segurar aqui, tá ok? Então, quando não tem estradiol no organismo da mulher de forma adequada, o estradiol começa a fazer crescimento de tecidos. E por isso que tem endometriose, adenomiose. E observa o seguinte, normalmente as mulheres que apresentam, né, que tem aí o diagnóstico de endometriose, adenomiose, é justamente a partir de 25, 30 anos. Ninguém tem o diagnóstico de endometriose, adenomiose novinha. Então, é justamente depois dos 30 anos, 25, 30 anos, que é quando começou esse declínio aí, né? Então, começou a cair progesterona, começou a aumentar demais estradiol, que aumentou o tecido, o crescimento de tecido, e por isso pode levar, inclusive, a câncer, tá? Então, o estradiol é um protetor, tá? Causa risco de câncer, então, quando a mulher tem muito estradiol, como eu disse, que é a predominância estrogênica, excesso de estradiol e muito estradiol e baixa progesterona, tá? Doenças cardiovasculares também ele aumenta o risco. Então, quando a mulher ela não tem esse equilíbrio, então tem que ter um equilíbrio, gente. Estradiol com progesterona. Tem até um post que eu fiz aí, então tem que ter um equilíbrio na balança. Tem que estar com estradiol de forma adequada e tem que estar com progesterona de forma adequada. Então, se eu tenho excesso, vai trazer problema. Tudo em excesso ou que está faltando traz problema, tá certo? Para vocês terem noção, o estradiol é um hormônio que traz, né, como eu disse, o excesso traz muito problema para a saúde, assim como a falta também traz. Doenças cardiovasculares, o que mais mata as mulheres, inclusive muito mais que os homens, é justamente doenças, né, eventos cardiovasculares, e é principalmente no climatério e na menopausa. E é justamente por conta de estradiol, tá? Ou muito ou pouco. Então, é o que eu sempre falo, tanto vitaminas, minerais, tem que estar no nosso organismo de forma equilibrada. O excesso vai trazer prejuízo, assim também como a falta vai trazer prejuízo, tá? E aí, depois que esse estradiol começa a cair, que é por volta de 30 anos, 35, desculpe, quem começa a cair aos 30 é a progesterona. Aí eu venho para a testosterona. Então, a testosterona, ela começa a ter o seu declínio hormonal na mulher a partir dos 40 anos. Quais são os sintomas de uma testosterona baixa na mulher? Cansaço, queda de cabelo, irritabilidade, alteração de humor, perda de massa muscular, dificuldade de ganhar massa muscular. Então, aquela pessoa que às vezes treina e não ganha nada de massa muscular. Desequilíbrio hormonal, tá? Dores de cabeça, depressão, doenças que podem ser ocasionadas pela falta, pelo declínio da progesterona, depressão, diabetes, fibromialgia, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose, tá? Então, às vezes, a mulher não tem a doença para passar a vida toda tomando medicação. Era simplesmente fazer uma reposição hormonal, fazer uso de uma planta, né, medicinal, como o fenogreco, por exemplo, que é uma planta da medicina ayurvédica que vai ajudar justamente. Então, observe que, por exemplo, aqui
nesses sintomas de doença de uma testosterona baixa, eu vou ter diabetes. Só que antes de ter o diabetes, eu tenho uma hemoglobina glicada alta e eu tenho também uma insulina alta, um desequilíbrio aí nesses hormônios. O fenogrego, ele ajuda a baixar justamente a insulina. E aí, se eu baixo a insulina, consequentemente, eu também melhoro a minha libido e ainda diminuo o risco de ter diabetes, né? Então, veja que a planta, ela ajuda a melhorar aí nesse quesito, certo? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, então, mas será que é só declínio hormonal? Não, gente. Às vezes, como eu falei, eu já peguei pacientes muito nova, de 25 anos, de 24 anos, com declínio hormonal muito grande. Isso pode acontecer por quê? Primeiro, porque a pessoa está inflamada, tá? Então, lembre que um fígado, venho falando sempre isso com vocês aqui, um fígado inflamado, ele não vai fazer detoxificação, tá? Então, a gente ouve por aí, inclusive, que detoxificação, detox não existe. Existe sim. Um fígado, ele não faz detox se não tem nutrientes. Então, detox existe. Quem faz é o fígado e o intestino, mas sem nutrientes é impossível fazer. Então, detox existe. Quais são os alimentos que faz detox? Frutas, verduras, legumes, tá? Aminoácidos. Então, se não tem legumes, verdura, frutas, consequentemente, não vai ter detox. E aí, esse fígado vai ficar sobrecarregado, esse fígado vai ficar inflamado. O que é que vai acontecer? Não vai ter detox. Consequentemente, eu não vou ter uma produção hormonal boa, suficiente. Então, é óbvio que eu vou atender, que eu vou pegar paciente que você não vai produzir. Justamente por isso, está faltando alimentos que façam detoxificação de forma eficiente no seu organismo. Então, detox existe, tá? Pode ser, né, como eu te falei, inflamação. Então, fígado e intestino inflamado. Ó, o fígado é o órgão essencial para produção, metabolização e excreção de hormônios, assim também como o intestino. Não existe absorção de vitaminas e minerais, seja dos alimentos, seja da suplementação que você faz, se não tem um intestino saudável, porque é no intestino que a gente absorve tudo. Então, eu tomei complexo B, mas o intestino está inflamado, não vai absorver. Eu tomei vitamina C, o fígado está inflamado, não vai absorver também. E aí, como que a gente desinflama? Como que a gente faz detoxificação? Não existe nenhum suplemento para fazer isso especificamente e também não existe nenhum medicamento. A gente faz detoxificação, a gente desinflama com comida e com chá, tá? Eu já venho aí com 4 anos, vai fazer agora, de Semana Desinflama, Programa Detox, enfim. E vocês que estão aqui na live que entrou, sabe, já testou, né, na prática como funciona. Claudiana entrou aqui agora, inclusive, ela já participou aí de algumas semanas, né, Claudiane? Detox, Semana Desinflama, Programa Desinflama e viu o quanto que melhorou, né? Então, você não consegue emagrecer, você não consegue ganhar massa muscular, você não consegue produzir hormônios de forma eficiente se você não tem um fígado desinflamado e se você não tem um intestino desinflamado. Então, o fígado ele vai produzir, ele vai metabolizar. O intestino ele vai excretar o resto de hormônios, por exemplo, que não deve voltar para o nosso organismo, senão vai dar problema, né? Então, os metabólitos dos restos dos hormônios, por exemplo, deve ser excretado, assim como também os restos alimentares deve ser excretado todos os dias. Você tem que ir no banheiro cagar todos os dias. Olha, ó, ela falou que sim, é maravilhoso demais. Pois é. Então, assim, ó, aí uma paciente até me mandou mensagem mais cedo perguntando como que era o tratamento da endometriose, se conseguia melhorar. Eu falei, depende do comprometimento que você vai ter. Então, não adianta você entrar numa semana desinflama, não adianta você entrar num programa Mulher 35+, e você não faz nada, você fica só lá olhando o pessoal fazer. Então, como é que vai ser o seu resultado? Da mesma forma que você deu o seu comprometimento. Tá só olhando, não vai ter nada. Entende? Então, o resultado, ele depende do comprometimento que eu faço.
E o resultado também é o comprometimento que eu tenho com as orientações, com o que está escrito lá para fazer. Então, se eu não faço, é óbvio que não vai ter resultado nenhum, tá? Então, ó, inflamar, o que é que faz, né, esse declínio hormonal acontecer bem antes? Inflamação é o primeiro ponto, fígado inflamado, sobrecarregado e depois o intestino. Deficiências nutricionais, então, o que é que faz os hormônios ser produzidos? Vitaminas e minerais, são nutrientes. Existem dois nutrientes que são essenciais na produção dos hormônios, que é proteínas e gordura. E é o que menos vocês comem, tá? Eu sempre falo isso aqui, eu sempre bato na tecla. Fica até chato, porque eu sempre falo, olha, o modo Havano, eu sou muito difícil de ir ao banheiro, dependendo da sua idade, como é que tá o seu fígado, isso pode ser, dependendo de como é que tá o seu consumo de fibras e de água, e isso pode ter a ver, e dependendo da sua idade, pode também ter a ver, inclusive, com progesterona, tá? Com declínio da progesterona. Então, tudo isso precisa de uma rotina para melhorar, tá bom? Olha, ó, eu mesmo, olha o que Claudiane falou, eu mesmo menstruava há 8 dias, fiz o desinflama e agora minha menstruação fica só 2 dias, exatamente, gente. Menstruação, passou de 3 dias, você já tem uma pequena hemorragia. A paciente que eu falei que me mandou mensagem hoje cedo, ela menstruava 15 dias. Hoje ela tá menstruando 3 dias, que é o ideal, tá? Então, menstruação, passou de 3 dias, ciclo muito forte, muita dor, muita cólica, coágulos, tá? Não é normal. Não aceite viver inflamada e achar que é normal. Isso é inflamação, é deficiências nutricionais e é declínio hormonal, principalmente, tá? E aí, quando você corrige, obviamente, com alimentação, com chá, com suplemento, óbvio que você melhora e você fica bem, tá certo? Além disso, gente, o que é que pode estar ocasionando? Eu sou seguidora, como faço para participar do Desinflame? Agradeço se puder responder. Os Santos, fica aqui na live que já já eu vou mostrar, vou explicar como é que vai fazer para participar, tá? Do programa Mulher 35+. Calma, a gente tá na metade da live. Eu fico 10 a 15 dias sangrando forte. Pensei de ser o DIU, tá vendo? Não é normal. E você já tem, Delma, uma hemorragia moderada a grave, tá bom? Porque ficar 15 dias menstruada, sangramento forte, como é que é a sua qualidade de vida? Garanto que não é boa, né? Dor, desconforto, ó lá, ó, eu tenho dor na barriga desde ontem, entendeu? Então não é normal, gente. Isso é inflamação. A gente não tem que ficar inchada, não tem que ficar. Quando você tá no período menstrual e você fica muito inchada, o que é que tá acontecendo ali? Inflamação, deficiências nutricionais e declínio de progesterona. A falta de progesterona é o que causa cólica, é o que causa dor, tá? É o que causa esses coágulos aí. E aí, se você não trata, tem alimentos que melhoram a produção de progesterona, assim, de estradiol, assim, para equilibrar o estradiol. Então, para tudo tem uma planta, tá certo? E lá no programa Mulher 35+, vocês vão ter um e-book, inclusive, com todos os suplementos que vocês podem comprar e tomar, dependendo dos sintomas que você tenha, tá certo? Então, consequentemente, não é normal, não aceite viver assim, isso não é normal. Na menstruação, você tem que estar bem. A menstruação, segundo a medicina ayurvédica e segundo a medicina tradicional chinesa, por exemplo, ela é, inclusive a medicina tradicional chinesa, eu tô terminando, a medicina tradicional ayurvédica, eu tô terminando de fazer a pós-graduação, faltam só 2 módulos, e a minha próxima vai ser medicina tradicional chinesa, que fala muito disso. Ó, cadê a minha menstruação? É pra semana que vem, e já tô sentindo muita dor de cabeça e cólica, tá vendo? Não é normal. Tá com inflamação. Tem que tomar chá de gengibre, tem que melhorar as vitaminas, os minerais, tá certo? Isso é falta de progesterona. A progesterona tá baixa. Você tá com equilíbrio aí já na questão do fígado, do intestino. Então, tá faltando progesterona. Então, toda mulher que tem... cadê? Ó, meu pai teve câncer de mama e a ginecologista da minha irmã falou pra ela que não pode fazer reposição hormonal. Não, não é verdade não, meu amor. Ó, pede pra ela ler esse livro aqui, ó. Pede para ela ler esse livro.
Inclusive, o próximo post que eu vou fazer vai ser com as contraindicações de reposição hormonal. Não existe essa contraindicação. A única contraindicação para reposição hormonal em relação a câncer é se você teve. Se a sua mãe teve, não tem problema, você pode fazer se você quiser. Se o seu pai teve, não tem problema, você pode fazer reposição hormonal, ou sua irmã, se vocês quiserem, não tem problema, tá? Esse livro aqui, gente, é de uma médica endocrinologista. Ela passou 10 anos sofrendo com sintomas do climatério. E ela sentou a bunda dela e foi estudar, fazer um monte de estudo. Até hoje ela faz isso. Pois é, a coitada está sofrendo muito com a menopausa. Ela tem quantos anos, Delma? Pois é, eu imagino. São 20 anos, gente, até chegar a menopausa de forma, tá? Dita mesmo que é uma data. A mulher passa até 20 anos sofrendo, isso não é normal. Tem que desinflamar, tem que suplementar, tem que fazer reposição hormonal se a pessoa quiser, mas não pode ficar sofrendo. Como que você passa a vida toda sofrendo e não busca ajuda? E se você vai num profissional que fala que não pode, eu já tive uma paciente, eu já tive não, que a paciente tá viva, né? Uma paciente minha, gente, de 46 anos, com vários sintomas e tal, aí, ó, 55 anos, tá no topo ali do topo. Muito sintoma, porque à medida que você vai passando a idade, ou seja, ficando mais velha, os sintomas pioram, entendeu? Então começa ali com 2, 3, 4, por isso que eu perguntei para vocês ali dos 20 sintomas que eu falei, se alguém tinha 3 ou 4. E à medida que você vai ficando mais velha, né? Consequentemente, os sintomas vai só piorando. E aí, se você não busca a ajuda de um profissional atualizado, que entenda do que está falando, é óbvio que vai ouvir isso. Olha o que a minha paciente ouviu, tá? Reposição hormonal causa câncer, você não pode fazer. Ela ouviu isso da boca de uma ginecologista. Vocês têm noção do que é isso? O profissional que deveria estar atualizado, que deveria entender, ele diz que a reposição hormonal causa câncer. E pronto. A paciente teve que ouvir, ficar calada e sair e não voltar nunca mais, né? Porque ela disse que não ia voltar nunca mais. Agora a gente tá melhorando os sintomas dela justamente com plantas, porque eu, enquanto nutricionista, não posso fazer prescrição hormonal. Mas como eu disse, né? Eu tenho especialização em medicina tradicional ayurvédica. Então, eu posso usar todas as plantas da medicina para melhorar. Da medicina ayurvédica para melhorar. Então, existe uma planta para cada hormônio. E a gente está melhorando e ela já melhorou muito os sintomas que ela estava aparecendo. Então, assim, ó, existe muito profissional de saúde, principalmente os médicos, né, em questão, que diz que a reposição hormonal causa câncer, porque eles ficaram em 1990, quando fizeram o maior estudo, né, que é o WHI, certo? Que foi um estudo que fez fora do Brasil, inclusive. Foi um estudo muito mal conduzido, que pegaram as mulheres que já estavam na menopausa, gente. Mulheres de 50 anos, de 60, de 70, de 80 anos, inclusive. Fumava, bebia, comia o que queria, não tinha um estilo de vida adequado, não fazia exercício, enfim. Então, foi um estudo muito mal conduzido. E aí, pegaram essas mulheres que tinham, né, todas essas questões que eu falei aí. Fumava, bebia, enfim, não tinha um estilo de vida adequado. E deram para elas Premarin. Premarin, para quem não sabe, é xixi de égua prenha, que era isso que era utilizado para fazer reposição hormonal lá em 1990. Então, esses médicos que falam isso, né, qualquer outro profissional que diz que reposição hormonal causa câncer, então, eles estão lá nesse estudo de 1990, eles pararam lá no tempo, 1990. E aí, consequentemente, vai delegar para todo mundo que reposição hormonal causa câncer. Então, imagine você ter um acidente, você ter uma hemorragia e você precisar de sangue. E aí não encontrou ninguém com seu sangue, só que foram lá, pegaram simplesmente uma égua, tiraram o sangue e colocaram em você. Você acha que isso vai dar bom? Você acha que o hormônio, né, que foi o xixi de égua prenha, ia funcionar nas mulheres que já estavam em menopausa e que não tinha estilo de vida adequado? Ia dar ruim? Não. É tanto, gente, que o estudo precisou ser parado antes do tempo previsto,
porque de fato começou a dar muito problema nessas mulheres. Mas óbvio que ia dar. Pegar mulheres que fumava, que bebia, que não treinava, que comia o que queria, que já estava na menopausa e dar xixi de égua prenha, que é o pré-marim, não ia dar nada bom, né? Então, quando o médico, qualquer profissional falar para você, reposição hormonal causa câncer, diga, vai estudar, que você não sabe de reposição hormonal. E aí, ó, não é nem culpa do profissional que não se atualizou, né? Quer dizer, é culpa dele, porque teoricamente ele não buscou orientação, né? Não buscou informação, não buscou, enfim, fontes para estudar. O que é que acontece, gente? Na faculdade de medicina não tem uma cadeira de hormônios e pasme, tá? Eu ouço isso dos meus professores que são inclusive ginecologista e obstetra. Na residência, o que é residência? É uma pós-graduação, tá? É uma especialização que o médico faz ali 2 anos, 3 anos, enfim. Na própria residência de medicina, de ginecologia, não tem uma cadeira, uma matéria para falar de hormônios. Então, imagine um médico que ele fala, eu vou fazer especialização em ginecologia, eu vou ser obstetra. E ele vai lá e estuda 2 anos. Então, nessa especialização, não tem uma matéria, uma cadeira específica sobre hormônios. Então, o profissional de saúde que ele quer entender de hormônios, que ele quer estudar, que ele quer entender toda essa parte hormonal, seja ele médico, nutricionista, farmacêutico, enfim, dentista. Dentista também pode fazer prescrição de hormônios, tá? São os 2 profissionais, é o médico e o dentista. Então, consequentemente, se o profissional de saúde ele quer se atualizar e entender de hormônios, ele precisa fazer cursos fora da faculdade, fora da graduação. Então, por isso que vocês encontram por aí muitos médicos que dizem que reposição hormonal causa câncer. É justamente por isso, tá? Consequentemente, é o profissional que parou lá em 1990, quando surgiu o estudo WHI, que precisou ser interrompido por conta justamente do hormônio de cavalo que estava dando para as mulheres que já estavam na menopausa, porque existe inclusive uma janela de oportunidade que a gente fala. O que é isso? É a mulher, antes de entrar na menopausa, ela já começar a fazer a reposição hormonal, caso ela queira. Então, 5 anos antes, 10 anos antes, que isso começaria aí por volta de 38, de 40 anos, 45. Então, vai depender muito do profissional que está acompanhando e dos sintomas que a mulher apresenta. Então, não é esperar chegar à menopausa propriamente dita para fazer reposição hormonal. Tem que começar antes, tem que agir nos sintomas. Na medicina funcional e na nutrição funcional, a gente trata sintomas. Então, eu não vou esperar o paciente entrar na menopausa para mim começar a dar para ela, por exemplo, fenogrego ou Vitex. Eu não vou fazer isso, eu tenho que começar antes. Ele me apresentou sintomas, eu vou começar a dar os suplementos, o chá, enfim, a planta que vai melhorar isso, tá? Então, é por isso, gente, que acontece o médico abrir a boca e falar para você que reposição hormonal causa câncer, tá? É por isso. O que é que vocês têm que fazer? Hoje, com a telemedicina, eu posso estar aqui e eu posso me consultar com um médico lá do Japão, lá dos Estados Unidos. Isso é maravilhoso. Então, se o médico que te acompanha, se a sua médica que está te acompanhando diz que reposição hormonal causa câncer e você está sofrendo aí com tantos sintomas, busca um profissional, gente, que estudou, que se atualizou, que não ficou com o que ele aprendeu na faculdade. A gente na faculdade, a gente tem só uma introdução das coisas. A gente tem que sair da faculdade e estudar fora, porque senão vai ficar igual esse médico aí, ó. Entendeu? Certo? Então, a gente tem que buscar fora. Se a gente quer entender de algo, se a gente quer se aperfeiçoar, se a gente quer ter conhecimento daquilo que não foi dado lá na faculdade, eu tenho que buscar fora. Isso serve para qualquer profissional, nutricionista, médico, enfermeiro, qualquer profissional. Qualquer profissão, advogado, qualquer profissão, não é diferente na medicina, né? Então, busque o profissional que está atualizado e que faz e que já trabalha com reposição hormonal, tá certo? Porque não adianta sofrer. Olha, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem
25 anos e já está fazendo reposição hormonal de progesterona, porque a endocrinologista dela deve conhecer doutora Gero Pli, que passou lá a progesterona para ela, tá? Então, o médico que ele não se atualiza, consequentemente, os pacientes é que vão sofrer. E como muitas de vocês já falaram aqui, gente, os sintomas é terrível. E por isso muitas mulheres pensam que a vida acabou. Tá certo? Então, busque profissional atualizado, tá? Tô aqui para informar vocês sobre isso e não, o profissional que me acompanha não faz. Busca outro, gente. Busca outro. Ou vocês preferem ficar pagando uma consulta com um profissional que não se atualiza, né? Então, veja o que é interessante. Você paga só para ir lá, só para ir lá ouvir ele dizer que reposição hormonal causa câncer, que você não pode fazer. Então, você prefere ficar sofrendo aí com todos os sintomas, com ganho de peso, por não dormir à noite, por aí vai. Outra coisa que eu pego todos os pacientes. Olha só. A primeira é essa, né, que reposição hormonal causa câncer. E a segunda, mais falada por alguns pacientes que eu atendo o paciente ele já fez esterectomia, né? Que ele retirou lá o útero, ou tirou as trompas, enfim. Cada um faz de um jeito aí, dependendo da situação, por qual motivo tirou. Aí o médico, ele só faz a prescrição de estradiol. E diz que a paciente não precisa de progesterona. E aí o que acontece? A falta de progesterona traz vários sintomas, como vocês já viram, tem post aqui e tudo mais. E aí para a paciente não ter útero, ou por a paciente não ter trompas, enfim, o médico disse que ela não precisa. E aí, esse é um profissional também desatualizado em partes, porque ele esquece que a progesterona, ela não tem só função de proteção do endométrio, que é não ter câncer, não ter endometriose, não ter adenomiose. A progesterona, ela tem função extremamente essencial na parte da mente, gente. A gente não faz produção desses hormônios sexuais, não é só lá nos ovários. A gente faz produção desses hormônios aqui, ó. Tem uma glândula chamada pineal na nossa cabeça, que é onde mais produz os hormônios. A gente também produz os hormônios no fígado. Então, lá no início da live que eu falei, se você tem um fígado inflamado, sobrecarregado, é óbvio que você não vai fazer uma produção de hormônios excelente. Porque os hormônios, eles são produzidos nos testículos, no caso de homem, nos ovários, no caso das mulheres, na glândula pineal e no fígado. Então, tem que estar com esse equilíbrio aí, tá? Então, eu sempre pego o paciente, inclusive, com calorões, com insônia, com ansiedade, com irritabilidade, mas não foi prescrito progesterona, só foi prescrito, por exemplo, testosterona e estradiol. Ela, o que foi que ela ouviu? Você não precisa de progesterona porque você não tem útero. E aí eu digo a vocês, se você é mulher, se você conhece uma mulher que tem 40 anos, 45, 50 anos, já está na menopausa e ela não tem útero, ela sim também precisa de progesterona. Porque não é só proteção contra o câncer. É proteção contra ansiedade, contra estresse, irritabilidade. A mulher precisa dormir, gente. O que é que faz a mulher acordar 2, 3 horas da manhã? Inclusive, foi o meu sintoma, tá? Por que foi que eu comecei a estudar mais e a me aprofundar mais na questão de hormônios? Justamente porque o meu estilo de vida, exercício, comer certinho. Eu eu fiz 39 anos, eu acho que no sábado. Aí na terça-feira eu comecei a apresentar uns sintomas estranhos, como vocês, minhas pacientes, falam. Eu tô com sintomas estranhos que eu nunca tive. Climatério, você está no climatério, esses sintomas estranhos que você nunca teve. Se você tem um estilo de vida adequado e tá aparecendo sintomas estranhos como cansaço, fadiga, uma preguiça, uma vontade de ficar deitada na cama, uma moleza, e você está com suas vitaminas e minerais também em dias, que era o meu caso, climatério, tá? E aí eu comecei do nada, depois que eu fiz 39 anos, a acordar 2h14. Gente, era incrível. Foi uma semana toda eu acordando 2h14 da manhã.
Tipo, do nada, não era pra ir no banheiro, eu acordava. Aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo as coisas. Então, quando eu fui estudar, né, e aí entender, é que justamente durante esse período, a progesterona tá sendo metabolizada, tá sendo produzido lá no fígado. E por que que eu acordava esse horário? Justamente por falta de progesterona. Olha lá, o Jucinha falou eu. Pois é, gata, seja bem-vindo, porque você também está no climatério, tá? Precisa fazer a avaliação dos hormônios, né? Primeiro das vitaminas, dos minerais. Se estiver tudo ok, então com certeza tá faltando progesterona para você. Ou estradiol, ou os dois juntos, tá? Então estamos no climatério. Então, gente, isso foi o meu primeiro sintoma, assim, ó. Tipo, do nada, eu dormindo super bem, eu tenho um estilo de vida bom, sabe? E aí comecei a acordar 2h14 da manhã, tipo assim, era um relógio, tipo um despertador, tá? Ah, pois é, meu amor. Então, ó, 41 chegando, então, pois é. Já tem declínio de progesterona, de estradiol e de testosterona, tá certo? Então, precisa avaliar esses hormônios aí, para se precisar fazer reposição, seja dos suplementos, das plantas, e se você não quiser, que não é obrigado, como eu disse, fazer reposição hormonal. Mas reposição hormonal é vida, tá? Olha, eu preciso marcar uma consulta, gente, vamos marcar, né? Porque assim, ó, não dá pra mulher viver, tá, gente? Com cansaço, com fadiga, com disposição, com irritabilidade, com queda de cabelo, com ansiedade, com desânimo, com baixa libido, com intestino preso. Não dá, gente. A gente tem que ter qualidade de vida, tá? Não é porque tá chegando o climatério e menopausa que a gente vai viver, tipo assim, ah, o mundo acabou, a vida acabou, é tanta dor, e aí só aparece dor, 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 tá? Hoje até a mulher falou na academia, depois dos 40 é tanta dor. Digo, pois é, meu amor, os hormônios estão precisando de ajuda, entende? Então, a gente precisa cuidar do fígado, do intestino, fazer exercício e por aí vai. Viver sem hormônios aí está morta viva, exatamente, Suzy, né? É como eu falei no início da live, se hormônios fosse ruim, o Criador, ele não colocava hormônios pra gente na barriga da nossa mãe, quando a nossa mãe estava grávida lá. Então, 20 semanas gestacional, seu filho ou sua filha já tem a tireoide dela funcionando lá na sua barriga, entendeu? Então, consequentemente, Deise, eu tenho todos esses sintomas, pois é, Deise, inflamação, né? Deise é minha paciente também, inflamação, deficiências nutricionais que a gente tá aí corrigindo, tá bom? E aí, gente, o estresse é uma das coisas que mais depleta, que mais inibe a produção de progesterona, é estresse, tá certo? Então, a gente precisa fazer manejo do estresse. Sedentarismo também, então, a pessoa que não treina, precisa treinar, até porque a gente precisa fazer um banco de reserva de massa muscular. Hoje, o meu objetivo na academia na musculação é justamente ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular eu ganho, mais eu tenho proteção, porque na velhice a gente precisa ter massa muscular. A gente não sabe que dia a gente vai morrer. Então, consequentemente, a gente precisa treinar, dormir cedo, para fazer banco de músculo, como um dos meus professores fala. Então, a gente precisa ter banco de músculo. Banco de músculo é saúde. Banco de músculo é diminuir o risco de demência, de Parkinson, de Alzheimer. E olha que engraçado, Parkinson e Alzheimer começa a dar sinal 20 anos antes de aparecer. Então, não é do nada, da hora para outra, que eu tive Parkinson ou Alzheimer. Começa 20 anos antes. E aí, consequentemente, olha o que eu acabei de falar. O climatério, ou seja, os sinais e sintomas que a mulher tem, é de 10 até 20 anos antes. Entende? Então, não dá para ficar esperando chegar a menopausa e viver morta-viva, né? Como o Suza falou aí, é viver morta-viva mesmo. Você tem dor, você não querer sair, você não querer se divertir, justamente por conta disso, tá? Então, vamos melhorar. Tá? Então, como eu disse, a gente precisa desinflamar primeiro, com comida, com chá, para depois, se precisar e se quiser fazer reposição hormonal, tá certo? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar, gente, o programa Mulher 35 Mais? E se você não tem 30 anos, não tem 35 anos e já tem, ó, a Zete falou, tá falando de mim. Seja bem-vindo, Zete. Se você não tem 35 anos, mas já tem algum desses sintomas que eu falei, você está inflamada, tá com deficiências nutricionais, como é que a gente melhora
a gente melhora justamente desinflamando com comida e com chá, que só desinflama dessa forma, e depois começar a fazer suplementação dos nutrientes, das vitaminas, que lá no e-book também vai ter, tá certo? Então, ó, a gente vai passar aí o programa Mulher 35 Mais, vai ser 2 fases. A primeira fase vai ser Semana Mulher 35 Mais. Serão 4 dias, tá? Que é a fase, que é a primeira fase. Essa fase é de faxina, de limpeza. A gente tá vindo de um São João, né? Foi quase um mês de festa aí, de bebida, de perder noite. Perder noite inflama e faz também declínio hormonal, principalmente de progesterona, tá certo? Por isso que quando você perde noite, que você acorda no dia seguinte, você tá muito cansada, com desânimo, com a preguiça, porque você alterou os seus hormônios. E aí, ó, então, 2 fases, tá? Quem tem 27 pode fazer? Com certeza pode. É o que eu falei, Santos. Se você tem menos de 30 anos e tem algum desses sintomas que eu falei aqui, você tá inflamada, tá? Eu já peguei paciente de 24 anos com declínio hormonal. Então, assim, no livro tá dizendo que o declínio começa com 30, mas se a pessoa tá inflamada, com certeza o declínio vai começar antes, tá certo? Então, se você tem 25, se você tem 28, 30, pode fazer. E quem tem mais de 40 deve fazer sim, com certeza, tá? Então, o nome é Programa Mulher 35 Mais, mas pode entrar menos de 30 e pode entrar mais, com certeza. Quanto mais, mais sintomas. Quanto mais a idade, como eu falei, tem mais sintomas. E aí, consequentemente, precisa tratar urgente, tá, gente? Então, ó, 2 fases. Primeira fase são 4 dias. Esses 4 dias será uma faxina. Então, começa amanhã. É o que você tem em casa. Se você tem em casa fruta, verduras, legumes, arroz, frango, você começa amanhã, tá? Então, é uma faxina, é uma limpeza, começar a desinflamação. Na sexta-feira, a gente vai, eu já vou mandar para quem adquirir, né, a semana desinflama, a semana 35 mais, mulher 35 mais, né, que é a primeira fase da faxina, de começar a desinflamar. Já vai também, se quiser continuar, para adquirir a fase 2. A fase 2, gente, a fase 2 está sensacional. Por quê? Na fase 2, que vai ser lá na sexta-feira pela manhã, 7 horas da manhã. Eu já vou mandar lá para quem quiser adquirir, vai ter vários bônus, vai ter desconto. Então, a fase 2 será 60 dias comigo e com todos os participantes no grupo de WhatsApp. Vai durar 60 dias. A gente vai ter um encontro ao vivo com aula, tirar dúvidas, né? Não vai ser aqui, vai ser ao vivo, só a gente que está no programa. E aí, quais são os critérios, né? Gostar de comida e gostar de chá. Principalmente nessa primeira fase, para depois ir para a segunda, que vai ser na sexta-feira, a segunda fase. Então, essa segunda fase já vai ser justamente para preparar o organismo para produzir hormônios de forma natural com os alimentos, que a gente pode fazer isso, tá certo? Um exemplo, para aumentar a progesterona, eu preciso comer inhame e linhaça dourada com os alimentos. Para aumentar a testosterona, eu preciso comer proteína e comer castanha do Pará, por exemplo. Então, com os alimentos, a gente faz produção hormonal natural, tá certo? Então, olha só. Então, lá na segunda fase, a gente já faz toda essa programação aí. Serão 60 dias comigo. Durante esses 60 dias comigo, vocês vão ter todos os protocolos e as fases, né? As dietas que são mais indicadas para as pessoas que precisam desinflamar, ganhar massa muscular, perder peso e melhorar todos esses sintomas. Então, vocês vão ter dieta low carb, dieta proteica, que aumenta muito a produção de progesterona, dieta cetogênica, tá? Que é para desinflamar mais ainda, perder mais gordura, baixar colesterol para quem tá com colesterol alto, triglicerídeos alto, enfim, açúcar alto. E também vai ter jejum intermitente, para quem gosta, para quem já faz. Então, assim, ó, serão 4 dietas, tá? Lembrando que para passar comigo e ter essas dietas individuais, seria no mínimo 4 consultas, porque eu não passo 4 dietas em uma consulta só, né? Então, vem comigo uma vez na consulta, será uma dieta, um plano alimentar.
No programa Mulher 35+, vocês vão ter as 4 dietas, os 4 protocolos. Dieta low carb, como é que faz? Quais são os ingredientes? O que é que eu vou comer no café da manhã, no almoço, nos lanches, na janta? Vai ter tudo lá. Como é que faz a dieta proteica? Mesma coisa, vai ter tudo. Como é que faz a dieta cetogênica? Que é essencial para secar, para traçar, para melhorar a gordura, para diminuir colesterol, triglicerídeos. Vocês vão ter o exemplo do cardápio. Como é que faz jejum intermitente? Todo mundo faz jejum intermitente errado. Jejum intermitente é excelente, tem milhares de benefícios, mas todo mundo faz errado. Então, vai ter essas 4 dietas, tá? No programa. Vai ter também, gente, as 10 primeiras, isso é para sexta-feira, tá, gente? Então, quem entrar agora no grupo do WhatsApp, que custa R$ 9,90. Ou seja, você vai pagar R$ 10 para ficar comigo de hoje até sexta-feira, fazendo a limpeza, fazendo a faxina. Então, você vai ter a dieta, as orientações, R$ 10, tá? Já já eu mando o link para vocês, calma. E aí, na sexta-feira, quem quiser migrar para a fase 2, ficará 60 dias comigo no grupo de WhatsApp. E aí terá os 4 protocolos, como eu disse, dieta low carb, dieta proteica, dieta cetogênica e jejum intermitente. Então, serão 4 protocolos que teria que passar comigo 4 vezes, ou seja, seria 4 consultas, não é isso? Então, oi mamãe, mamãe tá na live. Tá bom. E aí, gente, consequentemente, lá na sexta-feira, as 10 primeiras pessoas que adquirir a fase 2 vai ganhar a bolsa que todo mundo tá doido, que é essa daqui, ó, que tem logo do programa Mulher 35+. Gente, aqui dá para levar água, comida, não vai ter desculpa para levar suas marmitinhas para escola, para o trabalho, para faculdade, tá? Um amor essa bolsa aqui. Então, lá na sexta-feira, quem estiver no grupo do WhatsApp ganhará uma dessas, as 10 primeiras que adquirir o programa. Então, na sexta, 7 horas da manhã, vou mandar o link para quem desejar migrar para a fase 2, tá? Além disso, além da bolsa, né, dos 10 primeiros que adquirir, vai ter também e-book de receitas, mas para todo mundo, tá? Então, todo mundo que adquirir a fase 2 vai ter receita de pães, de doces, que está embutido, gente, de todas essas prescrições que eu falei. Então, dieta low carb, vai ter vários doces low carb que você pode comer sem comprometer o seu resultado, os seus exames, tá? Pães, vai ter pães proteico para quebrar jejum. Até falei hoje nos stories mais cedo. Tem aquela pessoa que faz jejum, eu tenho bastante amiga e ela fala bem assim: "Ah, eu queria quebrar o amiga não, paciente, né? Eu queria quebrar o jejum, mas como é que fala? Eu queria, antes de quebrar o jejum, antes de almoçar, tomar um cafezinho, comer um... Gente, não quebra jejum comendo carboidrato. Ai, você tá grávida, Lidiane, parabéns, maravilha. Gestante não pode fazer o protocolo, tá? Você pode entrar por conta da receita, guardar para depois, mas para fazer no momento não. Você pode estar ali no grupo, né, comendo comida, mas tem suplementos que não deve consumir, tá certo? Não deve fazer. Porque a mamãe tá aqui, ó, conversando com o pessoal. Dá lá um tchau pro pessoal. Vai lá com o papai, que a mamãe tá fazendo aqui, conversando com o pessoal. E aí, gente, consequentemente, esse e-book de receitas tem várias receitas que estão, ó, não fale de pão, não, que é meu ponto fraco. Vai ter vários pães que você pode comer, meu amor, que não vai atingir sua tireoide, sua Hashimoto. Tem pães maravilhosos. Todos que eu testei até agora. Aí toda vez que eu faço um pão novo, eu digo, ah, esse é melhor. Esse é melhor. Vai ter o e-book de receitas, como eu falei. Vai ter o e-book de suplementação. Então, todas as suplementações, gente, tá? Para aumentar de forma natural os hormônios, estará lá para vocês. Qual é a planta, qual é o suplemento que melhora a progesterona? Tem lá.
Então, antes de pensar de fazer uma reposição hormonal, caso você não queira, por exemplo, você já vai melhorar de forma natural com a alimentação e com as plantas, com os suplementos naturais, tá? Eu vou sortear já já, ó, calma, chama todo mundo aí que eu vou sortear. E-book de suplementação, já falei, e-book de receita, as bolsas, né? Então, as 10 primeiras lá da sexta-feira vai ganhar a bolsinha linda com o logo do programa Mulher 35+. Todas os protocolos, como eu disse, que é essencial para a mulher fazer a partir dos 35 anos ou que está com sintomas. Então, eu tenho 27, que alguém perguntou aí, né? Mas eu tenho sintomas. Você pode fazer. Vai melhorar todos os seus sintomas, tá? E o último e não menos importante será uma consultoria comigo. Então, quem entrar para a fase 2 lá na sexta-feira de manhã terá totalmente grátis uma consultoria comigo de 60 dias. Então, fazendo a conta aí, gente, 60 com mais 60 serão 4 meses comigo, se for a sortuda, lá na consultoria, tá certo? Então, esses serão todos os benefícios que vocês terão entrando no grupo, tá? Então, ó, quem quer fazer a faxina, quem quer fazer a limpeza para começar a melhorar e a desinflamar, melhorar tudo essa semana não, esse mês de São João, né? Quem curtiu muito aí, perdeu noite, bebeu, tem certeza que está, eu tenho certeza que está cansada, não tá? Que está com desânimo, tá com preguiça. Então, consequentemente, essa limpeza, essa faxina de 4 dias já vai melhorar muito e muito a vida de vocês. Então, na sexta-feira, consequentemente, você já vai estar outra pessoa, porque com 3 dias, gente, quem já participou do programa Detox 3, sabe que com 3 dias a gente melhora muito os sintomas que eu falei aqui, cansaço, fadiga, indisposição, tá certo? E aí, como eu disse, se você gosta de comida e você gosta de chá, você vai participar tranquilamente, tá bom? Tem comida em casa e tem chá? Vamos lá, vamos participar. E agora, gente, antes de mandar para vocês o link para quem quiser vir para esse grupo participar e ficar aí 4 dias, né, uma semana para limpeza, para fazer a faxina das festas do São João. Então vamos lá, ó. Primeiro sorteio vai ser feno grego. Feno grego, eu falei dele aqui semana passada nos stories. Falei hoje, inclusive, também. Feno grego é uma planta da medicina ayurvédica, tá? Que é excelente para aumentar a testosterona, para aumentar energia e disposição. Aumentar também a libido. Quem tá aí com a libido baixa, tá sem vontade de namorar, ó, esse daqui, tá? E aí, como eu disse, quando a pessoa ela está inflamada e tem uma insulina alta, a libido cai, tá? Então, ele faz as duas coisas, gente. Ele melhora a resistência à insulina, ele melhora a glicemia do paciente, ou seja, aquele paciente que está inflamado, tá com muito açúcar na corrente sanguínea, ele também melhora. E aí, consequentemente, vai melhorar a libido desse paciente, porque ele desinflamou, tá? Então, lembre, comida, chá, depois suplemento, tá? Então, vocês vão aprender tudo isso também no grupo, aí nesses 4 dias e depois lá 60 dias, quem migrar para a fase 2. Então, feno grego, a primeira pessoa que responder aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer, vai levar ele, tá certo? Ó, vamos lá. Gente, ó, a primeira pessoa que aparecer aqui pra mim, tá? Porque às vezes dá delay aqui por conta da linha, e aí vai ser a primeira pessoa que eu ver. Então, a primeira pessoa que responder, aí vai levar, tá certo? Ó, qual a idade inicial do declínio hormonal na mulher, principalmente da progesterona? Então, eu quero saber com quantos anos a mulher começa seu declínio de progesterona. A primeira pessoa que responder aí certo vai levar o feno grego para melhorar a energia, disposição, libido e ganho de massa muscular. Leila, primeira pessoa que respondeu foi Leila, 30 anos. 30 anos, Leila levou, tá, gente? Foi Leila, então é de Leila, ó, 30 anos. Libido, disposição, apareceu pra mim, a primeira pessoa que aparecer, tá? Aqui tem, inclusive, post, gente, falando sobre a progesterona e eu falei na live o tempo todo, por isso que eu falei pegar caderno e papel pra anotar, tá? Então, ó, 30 anos a mulher começa o declínio de progesterona, mas eu atendo paciente diversas vezes com
uma progesterona baixa tendo 20 anos, tendo 24 anos, tendo 25 anos. Por quê? Porque depende do estilo de vida, tá certo? Então, ó, Leila que ganhou. E Leila, inclusive, tá com progesterona baixa, né, Leila? Se eu não me engano, já vai ajudar aí, ó. Melhorar. Vamos com a bolsa, gente. Essa bolsa que todo mundo tá doida querendo. Tem a logo aí do programa Mulher 35 Mais e a minha logo também, né? Segunda pergunta, lembrando que é pra mim aqui primeira pessoa que apareceu. Qual é a idade média do climatério? Tá? Qual é a idade média do climatério? Quando que começa o climatério? Qual a idade média do climatério? Falei aqui diversas vezes, gente. De quanto a quanto tempo que começa o climatério? Inclusive, eu tô no climatério. De quanto a quanto tempo que começa o climatério? De quanto até quanto? Ninguém acertou até agora. Não é 40, não é 25. Eu quero as duas, ó. De tanto a tanto. Que eu falei aqui várias vezes na live. Climatério é de tanto a tanto. O período de climatério é de tanto a tanto. Vamos lá. Valendo aí a mochilinha para levar lanches, para levar marmitas. Jaine, 30 a 50. Não, não, não. Não. 35, não, 38. De 10 a 20. E aê, Reis! Isso aí, de 10 a 20 anos. O período do climatério é de 10 a 20 anos, gente. Então a mulher ela pode sofrer até 20 anos. Tá? Então quem ganhou foi. Cadê? Reis. Deixa eu fazer print aqui, senão eu vou esquecer. Pronto, quem ganhou foi IRS Reis. Acho que é minha paciente, né? Pois é, de 10 a 20, exatamente. Então, a mulher, ela pode... Isso, Lid Reis, exatamente. Tava tentando lembrar, Lid Reis que ganhou, gente, ó. Tá? Então, o climatério, ele acomete de 10 até 20 anos. Então, a mulher não vai sofrer, né, esse período todo, né, gente? Tá bom? É isso, e até eu depois, Jaine, respondi. Jaine, cadê? Jaine até ganhou o e-book. Eu fiz 2 sorteios, gente, lá no Instagram, tá? Lá no feed. Quem ganhou foi Jaine, que foi o e-book de receitas. A partir da sexta-feira já entra em contato para fazer a entrega dos brindes. E o outro, acho que foi Janeiva, que ganhou essa bolsinha também, tá? E agora eu vou sortear um e-book de receitas, tá? Então, a mesma coisa. A primeira pessoa que aparecer aqui pra mim é quem vai ganhar. Jaine, você ganhou, viu, Jaine, o e-book de receitas lá do feed, tá bom? Da massa de pão. A terapia de reposição hormonal é recomendado fazer a partir de quantos anos? Lembra que eu falei isso aqui, gente, tá? A partir de quando é recomendado fazer a terapia de reposição hormonal para a mulher que deseja fazer? Quantos anos é recomendado fazer a terapia de reposição hormonal? Primeira pessoa que responder certo. Cadê? 35, 30, 35. Vamos lá, gente. Primeira pessoa que responder certo. Não é número, tá, gente? Olá, Nutri Elaine, 30 anos e apresentar sintomas. Exatamente. Então, não existe, inclusive, nenhuma idade certa. Se você apresentar sintomas, independente se você tem 20, 30, 40, mas o principal é sintomas. Tem sintomas? Tem calorões, tem ansiedade, tem depressão, enfim. Se você apresenta sintomas de progesterona baixa, se você apresenta sintomas de estradiol baixo, qualquer período, exatamente, é só apresentar sintomas e confirmar no exame. Pode, se a mulher quiser, tá? Não é obrigatório a gente fazer reposição hormonal, mas se a mulher quiser viver bem, ter qualidade de vida e ela precisar, né? Ali por conta dos sintomas e dos exames, então
Não tem idade especificamente. É sintomas mais confirmação com os exames. Então, quem ganhou foi Elaine aí, que é minha mentoranda, inclusive. Tá certo, gente? Eu vou liberar agora o link para quem desejar fazer parte de Nutri para Nutri fica fácil. Não, as meninas, Santos, nem teve aula ainda de hormônios, elas vão ter. Acho que dia 20, se eu não me engano, gente, elas nem sabem. Inclusive, tem um monte de pergunta para responder lá no grupo sobre os hormônios. Jaine mandou, perguntando se tá bom, vou responder ainda. Elas nem teve ainda aulas de hormônio, vão ter no meio do mês, tá? Que eu vou falar de todos os hormônios lá, a menopausa, enfim, climatério. Então, ó, quero participar da semana Mulher 35 mais. E como já perguntou, acho que foi até você, Santos, aí, se tem 27, pode participar. Pode sim, gente. Não importa a idade. Tem sintomas, tá inflamada, curtiu o São João, esse mês todo de São João, tá com desconforto, tá com gases. Meus pacientes estão mandando mensagem. Todo dia eu mando mensagem, Kátia, eu tô mal, depois de São João, comi muito, tô cheia de gás, barriga distendida, intestino tá travado, tô com diarreia. Tá inflamado, tá com tudo desequilibrado, tem que entrar no eixo, tem que voltar pro eixo, tá certo? Então, essa semana, que é de amanhã até sexta-feira, é justamente o dia de fazer a limpeza e dia lá, ó, ainda estou começando a entender de hormônios, tá vendo? Então, a limpeza, gente, a faxina começa amanhã cedo. E se você tem comida em casa e se você tem chá, como eu disse, você pode participar, tá? Porque um dos critérios é justamente gostar de comida e gostar de chá. Porque pra gente fazer essa limpeza, pra gente detoxificar, tá? Que existe detoxificação com os alimentos, é justamente comida e chá. Então, limpeza e faxina são 4 dias, primeira fase. Vou deixar agora o link. Então, quem quer participar, já entra lá quando você entrar no link adquirir por R$ 9,99, ou seja, R$ 10 para entrar e ficar comigo aí uma semana. Lá na sexta, se você quiser entrar para a segunda fase, lá na sexta você vai ter todos esses bônus que eu falei, mais desconto, tá? Especial também. Lembre disso. Então, vou deixar disponível agora para vocês o link para participar da semana da limpeza, da faxina aí, de quem curtiu bastante São João ou não, mas tá inflamada, né? Tá com muitos sintomas desses que eu falei. Então, tá cansada, tá com indisposição, tá com fadiga, tá com desânimo, tá com tristeza, com ansiedade, com irritabilidade, tá com alteração do sono. Se você gabaritou somente 3 sintomas, a faxina é para você. Beijo e eu deixo agora para vocês o link aqui no Stories.